E aí pessoal, beleza? Sou o Edson, professor de História Geral aqui. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre a Antiguidade Oriental, certo? Essa aula, ela vai ser um pouco introdutória, ela vai ser mais introdutória, porque a gente vai abordar depois o Egito Antigo e nas aulas do Antigo Egito elas vão ser um pouco mais longas, é um tema que vai render umas 2 aulas ali, então eu quero fazer uma introdução rápida aqui pra gente só aprofundar depois, certo? Então vamos lá, começando aqui uma introdução rápida, o que seria essa Antiguidade Oriental? A gente vai falar então sobre civilizações que se desenvolveram durante a Idade Antiga, ali principalmente no norte da África e no Oriente Médio, certo? A gente hoje vai focar mais no Egito e na Mesopotâmia, beleza? Apesar de terem, claro, muitas diferenças, todos os povos que habitaram a Mesopotâmia e o povo egípcio, eles foram criadores, né? Eles foram pioneiros em coisas que baseiam até hoje nossas relações, como por exemplo a criação de estados centralizados, ou seja, com poder em uma determinada pessoa, certo? Uma figura. Os governos, esses estados, né, centralizados, eles tinham governos teocráticos com base em crenças politeístas. O que seria isso? Os governos teocráticos seriam, então, governos onde o poder político está atrelado, ele está ligado com o poder religioso. Então, quem detém o poder ali, que manda no pessoal, normalmente é tido como uma divindade ou ligado a uma divindade, a um deus, etc. E as crenças politeístas seriam crenças em mais de um deus, em mais de uma divindade, certo? Aqui, como a gente vai falar da Mesopotâmia e do Egito, vale ressaltar que a economia deles era baseada na produção de excedentes agrícolas, ou seja, eles, por meio da agricultura e ali da troca do que eles cultivavam, é que a economia se baseava, certo? Isso fez então com que esses povos fossem completamente dependentes dos recursos hídricos que eles tinham oferecidos pelos rios, tanto pelos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, quanto pelo rio Nilo no Egito, certo? Essa região aqui, marcada no mapa, como vocês podem ver em formato de lua, foi chamada de crescente fértil por conta aqui bastante dessa fertilidade, né, das terras próximas aos rios, e os estados aqui do Egito, da Mesopotâmia, dos povos que, né, habitaram a Mesopotâmia, eles tinham a propriedade das terras cultiváveis, e a produção desses excedentes agrícolas aqui eram feitas através de regimes de servidão coletiva, ou seja, o povo servia ao faraó no Egito, por exemplo, ou ao rei na Mesopotâmia, de alguns povos da Mesopotâmia, certo? E eles produziam nessa servidão, certo? Com aquilo que o rei falava para ser produzido, beleza? Aqui, falando do Egito, ele surgiu no norte da África, quando os nomos, né, um povo chamado nomos, se instalaram aqui às margens do rio Nilo, certo? Esses povos, né, esses nomos, esse povo, né, não esses povos, esse povo acabou que com o tempo passaram a crescer muito, se desenvolveram e cresceram muito, fazendo então ser necessário uma expansão tanto da área de cultivo
para poder todo mundo, né, ser alimentado, quanto da mão de obra, porque quanto mais você tem que cultivar, mais pessoas você tem que trabalhar. Isso fez com que eles se dividissem e se organizassem em 2 reinos, o Baixo Egito mais ao norte e o Alto Egito mais ao sul, certo? Por volta aqui de 3100 a.C., o faraó Menés, que era o faraó do Baixo Egito, ele lidera a conquista do Alto Egito, então ele conquista o Alto Egito e unifica as 2 regiões, fazendo com que elas deixem de ser separadas em Baixo e Alto Egito e tornem-se só Egito, certo? Depois dessa unificação, 3 fases marcaram a história do Egito: o Antigo, o Médio e o Novo Império. Nesse Novo Império, o Egito entra em uma crise, certo? Uma fortíssima crise, e por conta de diversos motivos, ele é dividido em Alto e Baixo Egito de novo, beleza? Aqui eu estou fazendo mais um panorama geral, beleza? Eu vou fazer uma aula só sobre o Antigo Egito, então eu vou falar com muito mais detalhes sobre o Antigo Egito, o Médio Egito, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, a crise que fez com que eles se separassem, né, se dividissem de novo. Então essa aula aqui ela é mais para introduzir, beleza? Eu vou falar disso mais para frente, eu vou voltar aqui e a gente vai ver com mais detalhes. Uma outra coisa importante no Egito é a estratificação social. É uma das coisas mais importantes da gente lembrar. Aqui tá pequeno, mas o esquema de pirâmide é o que vocês precisam lembrar sempre que pensar na sociedade do Egito. Por quê? Porque ela era dividida aqui entre o faraó, que era a autoridade maior, ele tinha poder sobre tudo e todos, e era considerado uma figura divina. Lembra que a gente falou, a gente viu ali atrás sobre os governos teocráticos? Então, depois vinham os nobres e os sacerdotes, certo? Os burocratas e os escribas, mais abaixo. E por último, mas compondo a maior parte da sociedade egípcia, a gente tinha os camponeses e os escravos, beleza? Então sempre que vocês pensarem na sociedade do Egito, lembra de uma pirâmide que a ponta aqui é pequenininha, ou seja, o poder aqui de cima ele está acima de todo mundo e está pautado aqui, tá? Em uma pessoa só, em uma parte pequena, e conforme vai diminuindo o poder do pessoal, vai aumentando o tanto de gente, certo? Então tem muita pessoa sem poder e pouca com muito poder. E o que faziam os sacerdotes, os nobres, os burocratas, os escribas, etc., a gente vai ver na aula mais sobre o Egito, beleza? A religião do Egito a gente considera completamente assim politeísta, ou seja, com crença em mais de um deus, em mais de uma divindade. Porém aqui, com um breve período com o faraó Akhenaton, houve um período de monoteísta, de um deus só, mas foi um breve período desconsiderado normalmente. E os deuses egípcios aqui, a gente vê que eles tinham características antropozomórficas, ou seja, eles tinham uma mistura de características humanas e animais. Então você tinha corpo de animal, corpo de homem, e cabeça de animais como cachorro ou pássaro, certo? Assim eram representados os deuses egípcios. Agora aqui falando sobre a Mesopotâmia, que é essa região em verde aqui, e eu peguei um mapa com os nomes
dos países atualmente, para a gente ter uma ideia de onde fica. Então aqui a gente tem o Egito no norte da África e aqui no Oriente Médio, ó, pegando boa parte da Síria, quase que completamente o Iraque, o Kuwait, uma parte considerável do Irã, um pedacinho da Turquia. Esse é o pedaço onde se encontrava a Mesopotâmia, certo? O nome Mesopotâmia significa entre rios, e esse nome se deu por conta dessa área, a área de maior desenvolvimento, ter sido entre o rio Tigres e o rio Eufrates, certo? Essa região, diferente do Egito, nessa região diversos povos povoaram e organizavam-se em cidades-estados, esses povos. O que seriam as cidades-estados? As cidades-estados seriam cidades que tinham uma grande independência, não tinham poder ali que mandava na cidade. Você tinha uma cidade com um determinado rei, por exemplo, e a outra com outro rei, e elas eram independentes entre si, beleza? Não era como no Egito, que dentro da região era tudo comandado pelo faraó, certo? Alguns povos aqui que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus, que também eram chamados de neobabilônicos, certo? Desses povos da Mesopotâmia, a gente pode destacar a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, e a elaboração do Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis, certo, de que a gente teve, e ele tem como conhecido a máxima olho por olho e dente por dente, certo, que a gente usa até hoje essa expressão, e ela foi basicamente uma das bases do Código de Hammurabi, beleza? A Mesopotâmia, o último povo a ocupar essa área antes da dominação helenística, que a gente vai ver também. O último povo então a ocupar foram os caldeus, certo? Eles foram responsáveis pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e pela escravização do povo hebreu no período do cativeiro da Babilônia, beleza? Agora aqui, outros povos importantes que habitaram, né, a Mesopotâmia foram os fenícios. Os fenícios eles viviam aqui na costa oriental do Mediterrâneo e organizavam-se também em cidades-estados. Os fenícios eles tinham grandíssimas habilidades com navegações e a criação das navegações, certo? Isso fez com que a influência pelo comércio marítimo deles fosse enorme, sério, eles são conhecidos por ter um comércio marítimo importantíssimo, certo? E foram também criadores do primeiro alfabeto, beleza? Outro povo muito importante foram os persas, que ocupavam ali o Golfo Pérsico, a priori ali, né, a princípio, porém, eles foram responsáveis por uma das maiores expansões territoriais da antiguidade, ocupando uma área grandíssima aqui da Ásia Menor e a Mesopotâmia, certo? Eles atingiram também o norte da África e parte da Europa, certo? Então, eles acabaram se expandindo territorialmente de uma maneira estrondosa e foram responsáveis, né, foi o povo responsável pela difusão do dualismo, que seria a ideia de contraposição entre duas ideias, como por exemplo o bem e o mal, certo? E isso acaba baseando até hoje religiões e diversas ideias que a gente tem, beleza? Os hebreus foi um povo monoteísta, certo?
Durante a antiguidade eles viveram na região da Palestina hoje, porém foram escravizados pelos egípcios e depois pelos caldeus, como a gente viu anteriormente. Então os hebreus foi um povo que sofreu de certa forma muito, certo? E isso acabou resultando em alguns problemas nos dias de hoje, que a gente vai ver mais pra frente em outras aulas, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha dado para eu fazer uma introdução boa aqui para vocês, que vocês tenham conseguido pegar as coisas, certo? Qualquer dúvida vocês podem chamar, comentar, mandar mensagem à vontade. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.